Muito bem, meus amigos, dando sequência aqui no nosso estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia. Esse é o nosso terceiro encontro, Reencontro Feliz, terceira parte então. Bom dia, Fabi. Muito bem, vamos lá, pessoal. Começando aqui, só fazendo aqui, voltando uns 2 parágrafos, só para a gente fazer aqui a contextualização, né? Após a visita, então, ao hospital, em que Julinda estava internada, Dona Angélica e Roberto, então, foram para casa, e esse trecho, então, que nós pegamos agora. Dona Angélica, no dia imediato, deu ciência à sua amiga Cibele do que foi reconfortante reencontro com a filha no hospital. Dizia-se eufórica e confiante em Deus. A médium espiritista, igualmente confiante, pediu-lhe licença para apresentar-lhe e ao genro o Sr. Arnaldo, presidente da casa que frequentava, caso lhe aprovesse, a fim de que ele pudesse cooperar com o total reequilíbrio da jovem senhora enferma, tão logo essa retornasse ao lar. A genitora de Julinda aqueceu muito prestamente em recebê-los naquele mesmo dia, caso o encontro pudesse ser programado. Sem mais delongas, as senhoras entraram em contato, respectivamente com Roberto e com o devotado espiritista, ficando combinado para as 20 horas a recepção fraterna no lar de Dona Angélica. A senhora, que ignorava quaisquer postulados do espiritismo, e porque sinceramente ligada à religião católica, aguardou os visitantes com alguma apreensão. Tantas vezes ouvira comentários ácidos e deprimentes sobre a doutrina dos espíritos, que por pouco não se fez deprimida, agasalhando receios descabidos. Todavia, recordando-se do Dr. Bezerra de Menezes, cuja vida de amor e caridade a sensibilizava, recuperou a serenidade e aguardou a hora com a consideração que lhe mereciam os visitantes. Sabendo do programa em elaboração, aliás, inspirado a Cibele pelo benfeitor, este convidou-me a estar presente quando da conversação que se estabeleceria, a fim de auxiliar a família com informações e diretrizes para a completa recuperação da enferma, tão logo a mesma recebesse alta no hospital. Assim sendo, antecipamos a nossa presença em poucos minutos, antes que chegassem os visitantes. O dirigente irmão Juvencio recebeu-nos cordialmente, deixando transparecer alegria espontânea e muita confiança. À hora aprazada, chegaram Dona Cibele e o Sr. Arnaldo, que foi apresentado jovialmente pela intermediária do encontro. Modesto e esclarecido, o irmão Arnaldo conquistou os anfitriões logo depois de apresentado pela senhora Cibele, irradiando muita serenidade interior, que o envolvia num halo de simpatia, produziu agradável impressão, que facilitou uma conversação franca e produtiva. Então aqui, feitas as saudações, apresentações, a gente viu no final do estudo passado esse receio, né, que Dona Angélica acabou apresentando, né, porque é aquela história, né, puxa vida, eu tenho a minha crença e de repente vem um espírito aqui em casa de tantas coisas que eu já ouvi e como é que será que vai ser? Né? E aí então a imaginação começa a fluir a partir daquilo, né, que foi apresentado para ela, mesmo de uma forma deformada, né? Então aqui começa a nossa reunião, então, depois desse quebra-gelo, digamos assim, né? Roberto relatou-lhe a problemática da esposa, evitando minudenciar o drama do aborto, tentando situar a questão da enfermidade dentro do quadro da psicose maníaco-depressiva, conforme o diagnóstico psiquiátrico, referindo-se às excelentes disposições que a paciente apresentava naqueles dias. No informe, solicitou a opinião do visitante a respeito da colocação espírita sobre o assunto. Então aqui ele focou na depressão em si, né, o que geralmente é o que nós encontramos, né, principalmente
num trabalho como acontece num atendimento fraterno, nas casas espíritas, no nosso trabalho online, enfim, as pessoas trazem uma causa, né, uma causa, né, do seu sofrimento, sem se darem conta que, na verdade, aquele sofrimento é um efeito. E a causa, né, vem ali envolvida em escolhas, em equívocos, em situações que ela vivencia, sem que ela se dê conta. Aqui no caso, o Roberto fala que ela estava internada com essa depressão profunda, sem se dar conta, né, de como essa depressão foi construída, né? E aí então, vamos lá, colocação espírita. Para nós espiritistas, elucidou com a voz pausada o interlocutor, todos os problemas que afligem a criatura, dela própria procedem. É o espírito, o agente dos acontecimentos que o afetam. Adquirindo experiências que o promovem à evolução, repara numa existência os erros noutra cometidos, encetando tarefas novas ou corrigindo as anteriores, e armazenando sabedoria com que cresce para a vida em conhecimento e amor. Nesse largo processo de desenvolvimento espiritual, não poucas vezes compreende-se com o mal, compromete-se com o mal, atraindo animosidades ou gerando inimigos que se lhe associam à economia espiritual, de que se liberta somente apesar dos ônus de sofrimento e testemunhos de arrependimento, de amor. Então aqui ele já começa, né, nesse processo de experiências que ele vai vivenciando, ele então acaba não poucas vezes comprometendo-se com o mal, né? O mal, na verdade, aqui nós temos, né, escolhas que o espírito faz, né, infelizmente baseadas em imperfeições morais, em tendências, né? E ele acaba também, como consequência desse mal que ele acaba praticando, atraindo animosidades ou gerando inimigos. E aí então, nesse processo, né, acabam então associando, como foi colocado, a essa economia espiritual. Então, bem interessante como a gente vê aqui, como se elabora, né, um processo de depressão que vem exatamente como efeito de tudo aquilo que o espírito vai vivenciando no decorrer da sua trajetória. Em muitas situações dessa natureza, surgem obsessões de curto ou largo porte, mediante as quais aqueles que se consideram dilapidados nos seus recursos e posições investem furibundos, ou seja, furiosos, né, em cobranças absurdas criadas pela sua inferioridade moral, de que se não dão conta, convidando o infrator à reconsideração do comportamento e oportuno ajustamento emocional. Né? Então aqui quando ele fala sobre aqueles, né, que foram lesados pelo mal que nós praticamos, investem então com toda essa fúria nessas cobranças, exatamente pela sua condição ainda inferior, e quando nós falamos nesse sentido inferior, nós falamos no sentido evolutivo, não que exista alguém melhor ou melhor, mas no estágio em que ele se encontra, é um estágio ainda em que os ânimos são muito impulsivos, né? O espírito traz ainda tendências muito agressivas e, portanto, quando ele se vê lesado, a sua resposta não é racional. A sua resposta é simplesmente impulsiva e, nesse caso, impregnada com todo esse sentimento de animosidade. E aí, então, essas experiências, ele colocou para nós aqui, né? Convidando o infrator à reconsideração do comportamento e oportuno reajustamento emocional. Isso vem como consequência do sofrimento causado por uma obsessão. Não que o obsessor espera que ele tenha uma reconsideração de comportamento e faça um ajustamento emocional. Porque para o obsessor ele quer simplesmente se vingar, ele quer destruir, ele quer atacar aquele que foi o responsável pela sua dor. Mas o processo em si, daí vem a justiça, né, perfeita das leis de Deus, que coloca então o indivíduo nessa experiência para que ele possa, de acordo com a medicação de que ele necessita, nesse caso uma medicação bastante amarga,
né, tem ali a possibilidade de despertar sua consciência e iniciar o processo de transformação. Então, ou a transformação acontece pelo amor, ou acontece pela dor. O processo de obsessão é um convite doloroso para que o espírito, então, inicie a sua transformação. Bom dia, embaixador. As obsessões, portanto, decorrem de faltas cometidas pela vítima atual em oportunidades outras que não foram convenientemente reparadas. Então é aquela aresta, né, aquela ponta solta que precisa ser corrigida, né, daquele nó que foi dado no passado. Então as obsessões chegam como consequência desse passado. A presença da culpa instala uma tomada psíquica no devedor que lhe permite receber o plug do seu desafeto, consciente ou inconscientemente, dando surgimento ao intercâmbio psíquico dos envolvidos na mesma trama infeliz. Aí nascendo o desconforto da criatura, que lentamente vai sendo dominada pela força do agente agressor, que se lhe assenhoreia da casa mental. Né? Então aqui também vai mostrando para nós que naturalmente existe nesse desequilíbrio que se provoca nessa harmonia, né, vibracional criada pelas leis de Deus. Quando nós provocamos então essa desarmonia, naturalmente nós somos chamados por mecanismos que nós desconhecemos para esse reajuste. E nesse caso, esse reajuste também coloca como elemento principal aquele que foi lesado. Então aquele que é, né, o infrator e aquele que é o lesado, eles naturalmente são atraídos por essa força invisível, força inconsciente, que vai fazendo com que um procure o outro no meio da multidão, como os espíritos já disseram, né, a respeito das afinidades lá no Livro dos Espíritos, e aí então eles se procuram. E aí então nessa sintonia há aquele que traz a lesão no seu psiquismo e há aquele que foi lesado que também procura se sintonizar com aquele que foi o seu algoz no passado. E aí então, a partir dessa conexão, vai nascendo então, como foi colocado, esse desconforto que é provocado pela presença e pela influência do obsessor, que pelo fato de agir de uma forma contínua e intensa, vai então transformando a casa mental daquele que é a vítima da sua obsessão. Porque, como nós já vimos, né, já tratamos disso no dia a dia, como acontece, por exemplo, num processo hoje é chamado, né, de assédio moral, por exemplo, num ambiente de trabalho. O indivíduo sai de casa, ele então chega no ambiente de trabalho, se depara com aquelas condições, se depara com aquelas pessoas, e aí então ele é constantemente pressionado, até o momento em que ele começa a sofrer desequilíbrios emocionais, né? Nesse caso, por exemplo, a depressão, que é um caso bastante comum, inclusive chegando, né, até os casos mais graves, como recentemente passou na televisão, uma jovem escrivã, lá em Minas Gerais, assediada por um colega de trabalho, ela acabou cometendo suicídio. Então nós vemos situações dessa natureza, ou da mesma forma que nós vemos hoje também nas redes sociais, jovens, pessoas que sofrem ataques virtuais, né, os chamados bullying, que faz com que a pessoa comece então a sofrer esse transtorno. Essas situações vão acontecendo enquanto a pessoa está naquele ambiente. Então, quem acessa uma rede social, no momento em que ela lê, ela sofre esse efeito. No momento em que ela desliga, ela pode continuar remoendo aquelas ideias, aquelas imagens que são projetadas na sua mente. No ambiente de trabalho, a pessoa também sofre essa influência no ambiente profissional e no momento em que ela volta para casa, ela continua levando aquelas ideias. Já no processo obsessivo, isso acontece 24 horas por dia. O espírito está ali de plantão, constantemente martelando aquelas ideias da culpa, aquelas ideias das lesões sofridas diante daquele que é o seu algoz. Por isso, quando ele coloca a criatura que lentamente vai sendo dominada pela força do agente ou agressor, que se lhe assenhoreia da casa mental. Então eu fiz essa comparação daquilo que atualmente acontece no nosso cotidiano,
dentro desses tipos de assédio moral, comparado com o processo de obsessão, que não deixa de ser também, usando essa mesma terminologia, um assédio moral, só que nesse caso, né, acaba também, né, sendo ali de uma forma constante, intensa, mas por causas que muitas vezes aquele que é o obsediado desconhece, exatamente porque as causas estão no seu passado e ele não se lembra desse passado, né? Explica melhor, Regina, os cancelamentos. Me explica direitinho esse termo que eu não consegui captar a sua ideia. Só para a gente poder ilustrar melhor, por favor. Né? Sim. Né? Então, esses bloqueios, né, cancelamentos, então tudo isso são ações pequenas, né, mas pelo fato de nós estarmos intensamente envolvidos, e a gente lembra, né, que nós temos ali também, por exemplo, né, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o ego acaba sendo ferido. Então os haters, né, que são principalmente hoje também é moda isso, aqueles que simplesmente odeiam e demonstram claramente esse ódio através desses ataques em redes sociais e tudo mais, né? Então isso acaba minando o psiquismo daquela pessoa. E nessa lesão que ele sofre no psiquismo, ele vai sofrendo então esse desequilíbrio, até mesmo chegando naquela condição em que ele acaba depois atentando contra a própria vida. Que inclusive foi o objetivo, acompanhando essa trama que nós estamos aqui seguindo, o objetivo do Ricardo, que era obsessor, com Julinda. Ele então ali procurava sempre, né, assediá-la dessa forma intensa para fazer com que ela cometesse suicídio. E ela tentou o suicídio, não teve sucesso, foi internada e foi aí que nós começamos a acompanhar essa trama. Então é a estratégia, assim como outras estratégias que são ali, né, absolutamente intensas e problemáticas que vão acontecendo nessa relação negativa entre mundo físico e mundo espiritual. Né? Então ali claro que a ligação existe, que isso faz parte da própria essência das leis de Deus no restabelecimento da justiça. Porém, nós temos ali aquele que ataca e aquele que aceita esse ataque, e aquele que ataca e aquele que resiste a esse ataque. Exatamente essa resistência não é uma resistência simplesmente moral, uma resistência simplesmente física, mas é principalmente o desejo verdadeiro de se transformar. E há aquele também que sofre lesão no mundo espiritual e acaba depois seguindo o seu caminho, compreendendo ali a imperfeição do outro e tudo mais, mesmo que muitas vezes não com tanta convicção, mas ele é ali, né, esclarecido, eu ia dizer convencido, mas não é uma questão de convencimento, mas de esclarecimento, que ele vai então ali tendo uma compreensão melhor da situação e opta por seguir seu próprio caminho, buscando inclusive a própria libertação. Né? Então tudo isso a gente vai encontrando durante esse processo. Muito bem. Em casos outros, segue aqui o senhor Arnaldo, em casos outros, quando a falta perpetrada é muito grave, a ação corrosiva de que se faz objeto o pensamento malévolo desgasta as estruturas moleculares do perispírito, órgão intermediário entre o corpo físico e o espiritual, encarregado de modelar as futuras formas e equipamentos orgânicos para o espírito, dando gênese a processos de loucura ou alienações ou deformidades mentais, limitações psíquicas, distúrbios fisiológicos, enfim, enfermidades reparadoras que lhes são abençoado escoadouro das imperfeições agasalhadas ou vividas. Então nós vimos aqui que além, né, do processo obsessivo, nós temos ali a própria auto-obsessão. Então a obsessão, bom dia, Masa. Então temos a obsessão provocada por esse agente externo e temos aquela obsessão provocada pelo próprio indivíduo sobre si mesmo, em que ele vai então ali, como foi colocado, né? Em outros casos, quando a falta perpetrada é muito grave, a ação corrosiva de que se faz objeto o pensamento desgasta as estruturas moleculares do perispírito. Então é o próprio indivíduo que vai ali então, né, agredindo, fazendo aquela automutilação, entre aspas, nesse caso uma automutilação do perispírito.
E aí então ele vai se desgastando, afetando o seu corpo físico, afetando o seu corpo emocional, digamos assim, provocando então todos esses distúrbios, levando inclusive a essas enfermidades, que na verdade ali para nós, mais uma vez, é a dor, convidando aquele indivíduo para a reforma íntima. Mas que para isso aconteça, naturalmente, há a necessidade não apenas da disposição do indivíduo, mas da orientação para que ele compreenda que aquela situação não é simplesmente um sofrimento gratuito, mas é o início de um processo de transformação. E ele segue. Dessa forma, cremos, os espiritistas, que o homem é autor do seu destino e que em qualquer processo de evolução pelo trabalho e redenção na dor, há sempre interferências dos adversários desencarnados, que aumentam a prova do incurso no resgate quanto à inspiração e ajuda dos bons espíritos que a todos nos amparam, auxiliando-nos na ascensão, quando nos permitimos sintonia com eles, atendendo-lhes às inspirações e diretrizes. Então aqui nós vamos encontrar aqui, né, um contrapeso, o peso e o contrapeso. Tem aquele que se vincula ao indivíduo, ao encarnado, devido ao erro que foi cometido no passado, e ao mesmo tempo, como contrapeso, nós temos ali a presença desses espíritos amigos que nos ajudam na reestruturação, né, no fortalecimento para poder promover essa transformação, e é essa transformação que vai gerar, por consequência, o equilíbrio que todos precisamos. O irmão Arnaldo fez uma pausa oportuna e, ante o silêncio e a atenção dos ouvintes, prosseguiu. Pelo que me narrou sucintamente, o caro amigo, peço licença para não descartar a hipótese de obsessão, no quadro da enfermidade da sua jovem senhora. Com isso, não nos atrevemos a negar o acerto do diagnóstico médico, tanto quanto do tratamento que a mesma vem recebendo. Então, aqui, antes de continuarmos, aquilo que eu comentei, né? Roberto mencionou a depressão como sendo a causa do sofrimento. E aí, então, o que o senhor Arnaldo, ele falou doutor Arnaldo, né? Porque aqui em São Paulo tem a Avenida Doutor Arnaldo. Então, o senhor Arnaldo procurou esclarecer exatamente que a depressão pode ser muito mais o resultado, o efeito de uma causa espiritual. Então, não é que o médico está errado, o diagnóstico médico está correto, mas a gênese desse sofrimento, ele não é simplesmente um distúrbio bioquímico ou simplesmente uma questão psíquica do indivíduo, tem também um componente espiritual. E é aí que a nossa medicina hoje, né, começa agora gradualmente, mas ainda a passos bastante lentos, a considerar a realidade espiritual como um componente a ser tratado, a ser também ali uma nova variável que começa a ser inserida nessa equação para poder entender exatamente a causa dos nossos sofrimentos. E nesse caso, esse componente espiritual, ele pode, como nós vimos anteriormente, ser uma influência espiritual ou ser ali uma carga mental que o indivíduo carrega sobre si mesmo devido aos erros que ele acumula no passado. Então, agente externo ou agente interno. Então, quando as nossas ciências começarem a olhar o indivíduo como espírito e não como um organismo que precisa ser tratado quimicamente ou cirurgicamente, ou seja lá de qual terapia vai sendo colocada, se não se acrescentar a terapia espiritual, nós faremos o tratamento do efeito, mas não chegaremos, não alcançaremos a causa, quando ela tiver uma causa, uma gênese espiritual. Muito interessado no esclarecimento, Roberto, por sua vez, interrogou. Em se tratando de uma interferência espiritual, conforme a sua propositura, como veio ela melhorar, se outra não foi a terapia acadêmica que lhe tem sido aplicada, né? Então a visão do Roberto foi apenas a visão material, os medicamentos que foram tratados, a terapia que ela recebeu lá no hospital, aquilo foi o que ele viu, né? Mas aquilo que ele não viu é o que foi realmente ali o principal agente
terapêutico que ela recebeu, que Julinda recebeu. Numa conversação edificante qual aquela, que objetivava resultados superiores, o tema fluía sob inspiração, conduzido e canalizado para os fins que o mentor planejava, né? Então todo esse bate-papo que estava tendo, estava ali, na verdade, sendo inspirado, estimulando os encarnados, no caso o senhor Arnaldo, Dona Angélica e o Roberto, e assim como também a Dona Cibele, todos eles ali então sendo inspirados para falar sobre esse assunto. Porque não é simplesmente lançar uma ideia e essa ideia ser absorvida e pronto. Na verdade, essa ideia provocava essa conversa para que ela, sendo ali exposta e o diálogo vindo de uma forma esclarecedora, é aí então que o ensinamento realmente era aprendido. Assim então, sintonizado na faixa mental do Dr. Bezerra, o irmão Arnaldo respondeu: a ação dos bons espíritos não se dá apenas, como é óbvio, quando nas reuniões espíritas específicas. O amor de Deus não tem limite, e sua misericórdia manifesta-se das formas mais variadas, de que esses mensageiros da luz não poucas vezes fazem-se intermediários. Uma prece ungida de amor, um pensamento de piedade ou de real interesse por alguém, uma atitude socorrista, um gesto de bondade, atraem, entre outras manifestações de ajuda fraternal, os espíritos superiores, que nos guiam e amparam, facilitando-nos a tarefa de crescimento para Deus. No caso em tela, as orações sinceras de alguém, suplicando auxílio, certamente atraíram a atenção do Senhor, facultando o desencadeamento de todo um trabalho que foi realizado além dos limites do mundo objetivo corporal. Então aqui ele traz que o que desencadeou exatamente esse pedido de auxílio. E ele relata então a prece ungida de amor, o pensamento de piedade ou real interesse por alguém, uma atitude socorrista, um gesto de bondade. Tudo isso são gatilhos que iniciam, então, esse processo de ajuda. E a gente teve, por exemplo, lá no livro Cartas de uma Morta, que nós estudamos, em que Maria João de Deus falava exatamente sobre aquele grupo de espíritos que tinham como função assimilar, absorver, perceber os pedidos de preces que eram lançados pelos encarnados e desencarnados. E aí então esses pedidos de preces eram recolhidos e processados, digamos assim, dentro de uma linguagem mais terrena, né? E esse processamento se dá exatamente no estímulo, no envio de grupos de espíritos que ajudariam aquela pessoa naquele momento de dificuldade. E aí então traz para nós, como a gente viu, a prece, o pensamento, a ação, o gesto de bondade. Tudo isso então são iniciativas que nós, mesmo de uma forma até inconsciente, desencadeamos esse processo de ajuda. Naquele momento de sinceridade, naquele momento em que a ação sincera, movida pelo amor ao próximo, acaba então chamando esse auxílio. Então são mecanismos que nós desconhecemos, e inclusive não importa qual a crença você tenha, e é isso, pessoal, nisso que foi colocado pelo senhor Arnaldo, quando ele falava sobre as causas anteriores da dor e o efeito dela no caso de um processo obsessivo, o efeito desses pensamentos bem dirigidos e carregados com esse sentimento positivo de amor ao próximo e sinceridade, são esses elementos que fazem com que o Espiritismo, levando esse esclarecimento para as demais religiões, fazem com que as religiões não sejam, que o Espiritismo não seja a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque todas elas passarão, através dos postulados espíritas, a terem essa compreensão que muitas vezes acaba ficando muito mais no campo da crença do que na convicção. Então aquele de uma outra religião que trabalha com essa sinceridade, sabendo que há essa movimentação no mundo espiritual,
eu faço um pedido a um santo, eu faço um pedido a Jesus, eu faço um pedido a Deus, e todas essas forças do mundo espiritual são mobilizadas para auxílio, e é isso que o Espiritismo traz de esclarecimento. Eu vou continuar fazendo um pedido para um santo de devoção, mas eu sei que essa minha intenção sincera mobilizou essas forças, e é esse tipo de esclarecimento que o Espiritismo vai trazer. Então, não necessariamente fazer com que as igrejas, por exemplo, abram o livro dos Espíritos no púlpito para fazer um sermão para as pessoas. Mas esse entendimento dos bastidores, dessas forças, da natureza da nossa essência aqui no mundo físico, é esse entendimento que vai transformar as religiões. Interessante a gente pensar dessa forma, né? Vamos lá. Aqui então o Sr. Arnaldo fala que foram aquelas orações sinceras de alguém suplicando auxílio que atraíram a atenção do Senhor. No caso de Dona Angélica, logo no primeiro capítulo do livro, nós vemos lá que ela fez então aquela prece sincera para o Dr. Bezerra, ela inspirada pela senhora Cibele, que era espírita e a Dona Angélica católica, mas mesmo assim, vendo a filha naquele desespero, é aquela história, faça um pedido de ajuda sincero, que a ajuda virá. E a ajuda veio e eles não se deram conta, a não ser assim aqueles flashes, aquelas imagens do sono que eles tiveram, de reunião, de espíritos, de acertos, ajustes, programação que foram feitos. E ele segue. A vida é de natureza espiritual, e o homem é um encarnado, cujo mundo verdadeiro, de onde procede e para onde retorna, mundo causal, é o parafísico, utilizando-nos de uma expressão ora em voga. O para, um prefixo que fala aquilo que vai além, e o físico. Então, parafísico, metafísico, é a mesma coisa. Então, é essa explicação, por exemplo, que a vida é de natureza espiritual e o homem é um espírito encarnado. Esse ensinamento é o que vai fazer com que o nosso mundo seja transformado quando todos nós, como população da humanidade, tenhamos esse entendimento. O Fabi colocou, quase sempre não nos damos conta da ajuda que vem. Pois é. A gente não tem ainda o merecimento e nem condições de ter uma percepção clara da presença ostensiva desses espíritos. Até porque se nós tivéssemos a percepção dos espíritos amigos, também teríamos a percepção dos espíritos que são, nesse momento, considerados inimigos. Porque nós não seremos seletivos, a percepção é a mesma, e a humanidade não está preparada ainda para ter esse entendimento, porque seria realmente aqui o caos para todos nós se nós tivéssemos a percepção dessa realidade paralela a nós. E continua. Assim, a vida verdadeira é a espiritual, sendo a vida física uma cópia ainda grosseira, ou pelo menos imperfeita, daquela que é real. Grande parte das atividades que cercam a criatura humana lá tem curso e se desenvolve, por ser um mundo pulsante, com leis e organizações, com vida plena, enfim. Então aqui de novo, são esses ensinamentos que vão fazendo com que nós tenhamos um entendimento dessa realidade espiritual que nos envolve, e da qual nós fazemos parte absolutamente, de uma forma absolutamente concreta. Então não é se eu acredito ou não acredito, porque o mundo hoje está dividido nisso, naqueles que acreditam, mesmo que seja das formas das mais fantasiosas, até aqueles que simplesmente não acreditam. Então acreditar ou não acreditar é um detalhe. A lei envolve a todos. Bom dia, dona Miriam. Acredito que a ajuda ministrada à senhora desenvolveu-se além da esfera física, sob salutar comando, desembaraçando-a das energias viciosas ou libertando-a de alguma interferência constritora, obsessiva, de qualquer adversário espiritual. Então aqui já começa a esclarecer a respeito do auxílio espiritual, que aconteceu
além da terapia física, da terapia médica que ela recebeu. Parece-me lógico, interferiu a senhora Angélica, considerando-se o fato de que, além de rogar a Jesus pela minha filha, passei a suplicar ao Dr. Bezerra de Menezes, de quem muito tenho ouvido falar, inclusive pela nossa Cibele, que a socorresse, que nos auxiliasse. A partir de então, e especificamente numa das noites de carnaval, pedi em lágrimas a sua intermediação junto ao mestre, deixando-me dominar por estranho e agradável bem-estar. Após a prece, aqui inicialmente, né, quando ela faz esse pedido de prece, quando ela usa esse fervor, esse amor pela filha, e é envolvida por esse bem-estar, a resposta da ciência é: a prece é uma indução mental e emocional que aquele que é o devoto acaba sofrendo. Mas isso nada mais é do que uma reação, né, induzida pela forma de pensar. Então vejamos aqui, né, que nesse caso a resposta cética para a dona Angélica seria isso, né? A prece provoca esse bem-estar. Por isso que hoje, né, são feitas pesquisas falando sobre o efeito da prece em pacientes hospitalizados. E aí ele faz a prece, promove aquela melhora, e aí então diz que a cura vem exatamente pela mudança do seu estado mental, mas sem considerar qualquer interferência real dos espíritos nesse processo de tratamento. Então essa é a visão clássica da nossa ciência atualmente. A Regina colocou, né, eu nunca tive depressão na minha vida, mas quando meu pai fez a passagem, apesar da minha fé, a saudade foi tanta que tive depressão pós-traumática. Busquei auxílio médico, meus filhos me ajudaram muito, e a prática da oração e do evangelho no lar me libertaram, né? Tive alta e estou ótima. Então a gente pensa assim, né, Regina, que foi exatamente ali o remédio que você tomou, a terapia que você praticou, a oração e o evangelho no lar. E a gente não imagina quantos espíritos estavam ali, né, atuando também, ajudando nesse processo. A gente só vê isso, né? Eu estava fazendo tal coisa, o remédio estava fazendo tal coisa, e a gente ignora todas as forças espirituais em volta, ajudando nessa transformação, né? Então, porque a gente não tem essa percepção, a gente não tem essa clareza, né, no entendimento disso. Mas na teoria nós sabemos. Podemos até não ter essa certeza, mas o entendimento nós já temos. Né? Com certeza, então. E, pois é, quando a gente reconhece isso, a gente simplesmente põe em prática aquilo que nós aprendemos na teoria. Mas, de modo geral, não. As pessoas fazem ali as suas preces e para ver no que vai dar. Né? Nós somos ainda muito inseguros nesse sentido. O Fabi colocou muitas vezes, com todo o conhecimento, a gente cai mesmo, tropeça na fé, né? Que bom que ficou bem. É isso aí. Então segue aqui a dona Angélica. Após a prece, adormeci e sonhei com a minha filha, numa confusa situação constrangedora, despertando, porém, com a serenidade e muita confiança interior. Depois tem a nota de rodapé que a gente lê aqui. Né, o embaixador lembrou também aqui, né, então sofre ali o efeito, né, da dor. Posteriormente, numa mesma noite, tivemos sonhos idênticos, Roberto, Cibele e eu. Seriam esses sonhos algo real? Enquanto dorme o corpo, elucidou o seguro, o espírito desprende-se parcialmente da matéria, encarcerado que anela pela liberdade, ampliando suas faculdades, percepções, indo encontrar-se com pessoas ou lugares onde gostaria sempre de estar. Nessa situação, toma conhecimento de ocorrências e fatos, registrando impressões de acontecimentos pouco habituais e participando de atividades próprias aos sítios nos quais se encontra. Tem oportunidade de trabalhar ao lado dos benfeitores da humanidade pelo progresso pessoal e o da Terra, conforme o próprio grau de adiantamento, nem sempre se recordando, quando desperta no corpo, das ocorrências e sucessos de que participou. Muitos cientistas, artistas e pensadores
que ofereceram ao mundo os contributos valiosos para o progresso, aprenderam antes do berço, quando em espírito desprendido da matéria, o de que mais tarde se recordam pelo que lutam a fim de realizar. Outras vezes, e mesmo nos casos referidos, quando parcialmente libertados do corpo pelo sono, estudam e elaboram em inventos e produções que depois recompõem a esfera física, auxiliando e promovendo a evolução da humanidade. Aqui nesse ponto fala sobre as experiências que nós vivemos, o aprendizado acumulado pelo espírito e mais esses desdobramentos. Eu fico imaginando, por exemplo, um médico, um advogado, um juiz, um profissional que tenha que se preparar antecipadamente para determinada tarefa, quando então ali durante um processo, durante a análise de um procedimento, ele é levado no mundo espiritual, analisa tudo aquilo e conversa com outros espíritos para que o trabalho seja bem realizado e depois, quando ele volta para o seu corpo e vai realizar o trabalho, as coisas vão acontecendo de uma forma fluida e de uma forma objetiva, assertiva, e ele nem se dá conta disso. Ele simplesmente diz, poxa, que sorte, deu tudo certo. Ou então atribui apenas assim, né? Poxa vida, como eu sou competente. Sem se dar conta de tudo aquilo que ele vivenciou previamente e durante o processo para que aquilo desse certo. Quantas e quantas influências acontecem então, né? Como foi colocado aqui anteriormente, né? Cientistas, artistas e pensadores e profissionais de um modo geral, né? O inverso também ocorre no que diz respeito aos que cultivam as paixões primitivas, deslocando-se na direção de regiões e mundos inferiores, moral e intelectualmente, onde dão campo às tendências grosseiras, aí participando de espetáculos deprimentes e infelizes, nos quais se comprazem com aqueles que lhes são semelhantes, afins. Então, tanto positivamente como negativamente, a experiência acontece. Mais uma vez, então, o desdobramento é parte das leis de Deus em que cada espírito acaba vivenciando essas experiências no mundo espiritual. A forma como cada um vai vivenciar isso vai de acordo com suas tendências. Então isso é parte de uma realidade. Assim como a gente fala da própria influência espiritual, né? Nós sofremos influências espirituais, sim, o tempo todo. Nesse momento nós estamos sofrendo influências espirituais positivas, relativas aqui ao nosso trabalho. No nosso cotidiano também sofremos, dependendo das circunstâncias, negativas pelas afinidades que nós alimentamos. Então, as influências espirituais é algo neutro. A forma como vai se desenvolver vai de acordo com as energias que nós produzimos e irradiamos e pelas sintonias que são estabelecidas. E aqui então ele segue. O sono, considerado uma forma de morte breve, propicia aos homens continuarem em contato com o mundo espiritual, donde procedem, de certo modo, recordando-os das suas origens. Nem sempre, porém, guardamos a consciência do que sonhamos. Seja porque não nos convenha lembrar, havendo um automático bloqueio da memória, seja em razão da própria condição material um tanto grosseira, que nas pessoas menos adestradas impede a lucidez das ocorrências, entorpecendo-a. Então aqui, a forma como nós percebemos essas experiências. O fato de não nos lembrarmos, isso para nós é muito irritante, né, digamos assim. Vivemos experiências e não lembramos. Por que não nos lembrarmos? Né? Exatamente por isso. Porque não temos ainda essa habilidade desenvolvida pelas influências da matéria, pelas tendências que nós cultivamos. Mas o espírito está o tempo todo em atividade. Então, enquanto nós não evoluirmos mais, né, essas lembranças serão para nós apenas ali, né, no campo da nossa imaginação, das fantasias. Silenciando por breve momento, aduziu. No caso em pauta, acredito que a senhora Angélica, após orar, foi levada em espírito a visitar a filha,
ali mantendo um encontro com ela e tomando conhecimento dos sucessos que lhe estavam programados por algum espírito bom. Acredito mesmo que a sua oração sincera atraiu o espírito Bezerra de Menezes, que a deve ter auxiliado, passando a assistir a enferma quanto à sua família, propiciando nova reunião, como é comum, para estudo e solução da problemática afligente. Como se depreende, não se torna imprescindível a ação física unicamente, para que se colimem os efeitos morais e espirituais positivos. O intercâmbio entre espíritos encarnados é muito grande, na esfera dos sonhos, e muito maior desses com os desencarnados. Então ele fala sobre os espíritos encarnados que, em sonho, se encontram e vivenciam experiências, como também entre os desencarnados e encarnados. Apesar de o irmão Arnaldo ser conhecedor da doutrina espírita e homem esclarecido intelectualmente, naquele momento encontrava-se muito inspirado pelo abnegado mentor, que o induzia a encaminhar as questões de modo a aclarar o caso Julinda e família de forma otimista e confortadora. O senhor tem razão, retrucou Dona Angélica. No segundo sonho eu tive a impressão de reencontrar Juvencio, que se me afigurava muito atuante na solução da enfermidade de nossa filha. Demais, a coincidência de Roberto e Dona Cibele experimentarem as mesmas impressões naquela noite leva-nos a concordar com os esclarecimentos que o amigo nos traz. Gostaria de fazer mais uma pergunta que pode parecer ingênua, caso não o estejamos a cansar. Ante a aquiescência do espiritista, ela indagou: por que Deus permite que os espíritos maus perturbem as criaturas humanas quais demônios vingadores? Então ali a pergunta que ela faz ainda traz aquela tendência, aquele viés de que o obsediado é a vítima e o obsessor é um demônio vingador. Então é aquela visão limitada no presente. O que ela fez para merecer isso? Ela não fez nada, ela é inocente. A lei de Deus, considerou tranquilo o visitante, é de amor, base da criação. Todos os códigos do equilíbrio resultam da observância desse dispositivo estrutural da vida. Então, código de equilíbrio. Esse é o ponto fundamental. Quando alguém desrespeita a harmonia que vige em toda parte e prejudica o próximo, tomba, em curso no processo de restauração da ordem mediante ações dignificantes ou através de sofrimento que resulta do desconcerto provocado. Como os espíritos são as almas dos homens liberados do corpo físico, nem anjos, nem demônios, aqueles que foram ultrajados, que sofreram, sem aparente e justa causa, os prejudicados por desconhecerem os códigos da soberana justiça e porque vingativos e infelizes, qual ocorre na terra, resolvem-se pelo desforço covarde, dando corpo às obsessões, às perseguições sistemáticas com que afligem os seus desafetos. É claro que a sua ação nefasta seria dispensável, tendo-se em vista os recursos naturais de que a vida dispõe para disciplinar e reeducar os infratores. A aquiescência do Pai em sucessos de tal natureza explica-se por facultar à vítima de ontem o perdão e ao seu algoz o arrependimento, por cujo meio recomeçam experiência nova carnal, apaziguando-se e ambos trabalhando pelo processo pessoal quanto de todos. Normalmente, esses perseguidores sofreram nas mãos daqueles a quem ora ferem traições, homicídios vis, infidelidade conjugal, roubo, calúnias soezes, abortos delituosos,
hoje tão em moda. Passam esses crimes ignorados da legislação humana, jamais da consciência pessoal e cósmica. Por causa da dureza de vossos corações, referiu-se certa feita a Jesus às ocorrências negativas em que nos vemos envolvidos, é que tem vigência os sofrimentos desse e de outros portes. Então, por causa da dureza de nossos corações, né? Regina colocou, né? Nunca tropecei na fé. Foi dor de saudade, me foi pesada, mas sou grata e reconheço não só o amparo da espiritualidade, mas estou certa, né, de que eles me catapultaram do abismo de tristeza onde me encontrava, né? Então, show tristeza, é isso aí. Deus é mil. A vitória, porém, diz aqui o Sr. Arnaldo, do amor é inevitável. Então a vitória do amor é inevitável. Então pode demorar o tempo que for. Muitas vezes nós encontramos no que os espíritos ensinam processos que duram séculos, até milênios, para que esse amor impere. Mas no mundo espiritual, como nós sabemos, o tempo é diferente. Então lá não importa se foram décadas, séculos ou milênios, o amor simplesmente virá, no tempo de cada um. Nós lembramos, inclusive, num dos livros de André Luiz, um diretor de um posto de socorro, onde André Luiz visitava, que ele era um diretor bastante sábio, bastante conhecedor daquele ofício que ele exercia, mas depois ele fez uma revelação, que ele estava aguardando a oportunidade para reencontrar uma dor do passado da qual ele foi causa, para que ele pudesse reharmonizar. Então ele ainda estava naquele estado de espera para que um desfecho acontecesse, para que ele tivesse a verdadeira paz de consciência. Então, mesmo ele sendo trabalhador, responsável, com grandes tarefas ali a executar, ele trazia pendências ainda, que essas pendências não dependiam dele. Dependiam de um conjunto de fatores envolvendo a ele, a vítima, as circunstâncias, para que tudo então se concatenasse e se juntasse ali, né, se convergisse, né, para um ponto comum. Todos estavam agradavelmente surpreendidos e concordes com a lógica a ressumar das considerações apresentadas. Dona Angélica e Roberto, ante o enunciado da palavra aborto, recordaram-se da confissão de Julinda e de imediato compreenderam haver sido aquele fato lamentável o desencadeador imediato do seu desequilíbrio. No prosseguimento da conversação descontraída e elevada, o irmão Arnaldo sugeriu a leitura inicialmente de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, referindo-se à excelência da obra e ao trabalho de Titã desenvolvido pelo sábio de Lyon. Prontificou-se, inclusive, a participar de estudos em torno do livro, sugerindo que se instaurasse o hábito semanal de meditação do Evangelho no Lar, cuja realização ofereceria excelentes recursos terapêuticos à paciente durante a sua convalescência naquele domicílio. Os anfitriões exteriorizaram real contentamento, aceitando a gentil oferta, que agradeciam, sendo servido ligeiro lanche e encerrando-se a oportuna consalutar visita. Dona Angélica, renovada, expressou o seu reconhecimento à amiga e, após a saída dos convivas, demorou-se entretendo considerações com o genro, vivamente impressionado com as colocações ouvidas, reconsiderando as opiniões a respeito do espiritismo a partir daquele momento. Então ele falava aqui a respeito da opinião que ela tinha em especial, envolvida em preconceitos, envolvida em ideias distorcidas e equivocadas a respeito do espiritismo, e agora ela conheceu o aspecto filosófico na sua essência mais pura, fazendo então com que ela começasse a reconsiderar tudo aquilo que ela tinha observado. E aqui mais uma vez a gente vai lembrar que o papel do Sr. Arnaldo
não era fazer prosélitos, né, como lembrava Kardec, conquistar as pessoas para se tornarem novos adeptos. Cada um tem plena liberdade de escolher o caminho que segue, e o que a doutrina espírita faz é trazer esclarecimentos sobre essa realidade. A forma como cada um se conecta com Deus, isso é algo absolutamente subjetivo. Cada um escolhe como, quando deseja se conectar com Deus. Então, o Espiritismo não cria obstáculos para quem quiser, né, seguir ali a sua fé. O que é importante é saber dessa realidade, porque assim, até mesmo vivendo a fé que cada um tem, essa fé deixa de se tornar uma fé simplesmente cega, mas se torna uma fé essencialmente racional. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui então esse nosso capítulo número 30, o capítulo final, número 31, Retorno ao Lar. Né? Então aqui vai ser então aqui feito o trabalho, o retorno dela ao lar, né? E depois o trabalho de reabilitação. Nesse caso dela, né, uma reabilitação orgânica, porque o corpo dela estava debilitado, né, pela doença que a afetou, e pelo estado, né, mental em que ela se encontrava, como também a sua reabilitação psíquica e mais ainda a sua reabilitação espiritual, que viria exatamente pelo equilíbrio da sua consciência e por todos os processos que dariam andamento a partir dali, que nesse caso era a nova gravidez, o reencontro com aqueles desafetos, o início da elaboração de novos sentimentos. Então, tudo isso viria como uma nova realidade para todos eles. Sendo que, nesse caso, nós tínhamos Julinda, que era ali a protagonista e, ao mesmo tempo, se juntaria com Ricardo e com Alfredo, os dois irmãos, os dois filhos que ela teria, Ricardo primeiro e depois Alfredo, numa condição bastante limitada, né, viria como segundo filho, e todos eles juntos sendo assessorados por Roberto, um bom espírito, um bom marido, uma boa pessoa, Dona Angélica, também envolvida naquela trama, mas agora muito mais transformada e elevada e fortalecida para prestar esse auxílio, assim como também Juvencio do plano espiritual, como também ali mais um auxiliar para ajudar esses espíritos nesse processo de reconciliação. Então aqui acompanharemos no nosso próximo encontro, então, o início desse recomeço, né, o